gente vai botar para ele. Só pede, Vicente, toca adiante. Vicente. Opa, não vou estar gritando aqui, daqui a pouco aparecemos lá. É o mundo, né? Sabe que eu sempre fico tenso. É um show, né? É um show, é uma forma de show. É. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui no Face da Coordenação de Literatura e Humanidades da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. Eu também estou transcrevendo no meu Face, na minha página, tem várias pessoas que gostam de compartilhar. Muito obrigado. Hoje nós temos um nome especial. Boa noite, Agnaldo Severino, nosso leitor. Esse senhor aqui, não sei se está vendo aí, Luiz Maurício, é um leitor alucinado, eu chamo leitor alucinado. Ele lê todos os livros, ele não vai poder ler todos os livros do mundo, mas vai fazer um esforço. Aqui também o James, que é o nosso também permanente aqui. Eu sempre agradeço as palavras de incentivo a essas lives. Nurimar, puxa, está chegando, já tem um público aqui formado, né? Um público que está sempre aqui. Saúdo a todos, enfim, e que quiserem expressar sua opinião, ou eventualmente fazer alguma pergunta, formulem, que eu fico aqui repassando, eu posso repassar para o Luiz Maurício. Mas o Luiz Maurício, ele tem uma carreira brilhante, ele fez o curso na Unicamp. Me corrige, Luiz Maurício, que eu estou sem papéis aqui na frente, e velhinho esquece tudo. Não, isso mesmo, Unicamp. Depois foi para os Estados Unidos, né? Teve um tempo na América, voltou, veio aqui para o Rio Grande do Sul, fez pós-doutorado. É um especialista em literatura negra, é o assunto que nós vamos hoje, tanto é que ele mesmo sugeriu esse título, que eu acho muito bom, Ellison e a construção de uma estética negra. Mas eu já vi por artigos que ele escreveu que ele domina a literatura brasileira muito bem, né? Domina autores como Rubem Fonseca. Estávamos aqui num animado papo sobre Hemingway, né? Sobre Ellison. No ano passado, na Feira do Livro, eu não sei se foi o ano passado, foi o ano passado. Não, retrasado, tu desse essa já estamos palestra. Velhos. Não, e a pandemia nos destrói a concepção de tempo, né? Foi excelente, eu assisti a tua palestra, te cumprimentei na ocasião, porque era uma palestra entusiasmante, que leva o leitor, né? Porque isso que eu acho que é um bom professor, ele tem que fazer o seu assistente, no caso, o seu aluno, né? Tem que fazer gostar, tem que impeli-lo à leitura, né? Arrebatá-lo para que a experiência insubstituível da leitura pessoal possa se realizar, somada com as informações recebidas previamente, que amplia, naturalmente, também o espectro da leitura, né? a polissemia, os vários sentidos que todo bom texto tem. E aí, então, falando, eu estava em dúvida se eu trazia para isso, mais tarde vamos fazer isso, convidá-lo para os livros de sua vida, onde ele vai falar da sua formação, das leituras da sua infância, juventude, da vida adulta, da vida madura. Mas hoje ele vai nos falar desse escritor. Esse escritor eu fiquei conhecendo por um acaso, nunca ouvira falar dele, nos anos 70, eu já era professor, e li um artiguete, não era todo sobre ele, era o Paulo Francis, que era aquele jornalista muito polêmico, né? E que, em princípio, era contra todo mundo. Ele fazia blocos, e, para mim, os melhores blocos eram os de literatura, porque ele tinha muito boa informação da literatura americana e europeia, né? Muita gente... Aquele Rumo à Estação Finlândia, foi ele que sugeriu para a Companhia das Letras editar uma série de livros. Philip Roth, ele foi o primeiro brasileiro a se manifestar a respeito da obra desse grande escritor. E ele falava com entusiasmo desse Ellison. Eu procurei, não havia notícias aqui no Brasil, e naquela década mesmo acabei encontrando em Buenos Aires, onde a gente costumava ir, né, nos bons tempos, muitas vezes. Encontrei numa daquelas maravilhosas livrarias, em espanhol, essa edição desse livro, e eu li e fiquei muito impactado, né? Realmente é um livro, porque não é, e isso o Luiz Maurício vai nos mostrar, é um livro, obviamente, de uma
grave denúncia, mas, ao mesmo tempo, é um livro literariamente construído de maneira habilidosa, numa linguagem densa, né? Mas não é absolutamente inacessível, ao contrário. Então, Luiz Maurício, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Espero que tenhamos aqui, que conquistemos um número grande de leitores para esse livro. Qual é a edição? Quando é que saiu a edição brasileira? Qual é a edição que temos hoje? Temos aí, Luiz Maurício? Nós temos a primeira edição brasileira de 90, pela Marco Zero, está esgotada, pode se achar em estante virtual, em sebos. Depois vem uma edição da José Olímpio, a primeira de 2013, que se esgotou, e agora eles estão preparando para o final desse mês agora, uma nova edição, com um projeto gráfico todo novo, com paratextos excelentes, não por fato de eu estar presente num desses textos, assinar um deles, mas porque pela primeira vez o Wellington tem um tratamento para o público brasileiro e a altura do que ele tem para um público americano. Assim, a gente sabe, claro, a gente sabe que são muitas as diferenças de cultura, de circulação do livro, a gente sabe tudo isso, mas eu acho que o Wellington estava precisando de uma edição que fizesse esse espetáculo da qualidade como essa da José Olímpio. Deve chegar nas livrarias agora no final de agosto. Eu acho que pela pandemia deve ter algum tipo de problema para a circulação, mas depois com esses adventos de internet e comércio eletrônico, tudo se resolve. Mas claro, acho que poucas vezes a gente teve a oportunidade de ver um processo de ressemantização de um autor como a gente está tendo no Wellington no Brasil. Eu acho que muito em função dos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos e da maneira como a questão se transformou no Brasil também, eu acho que a gente teve um pouco de escoamento disso para a recepção do livro. Eu tenho muitas esperanças que essa nova edição do Homem Invisível vai finalmente colocar o livro na posição que ele sempre mereceu ocupar. Claro, hoje os nossos espectadores, todo mundo sabe, né? Tem a compra por internet, aqui mesmo em Porto Alegre, por exemplo, a Travessa e outras livrarias, acho que a Bamboletras, elas vendem, entregam em casa, chega no dia seguinte, né? Se for o caso, se a pessoa quiser ler com urgência o livro. Então, eu acredito que tenha havido não digo um incremento, não creio, porque, enfim, né, a livraria, quando tu vais a uma livraria, tu acaba comprando um livro que tu não tinha previsto, né? Mas eu acho que o livro está resistindo, precisa resistir a essa taxação absurda que o ministro está propondo aí, né, que é absurdo. Mas, enfim, vocês, eu tenho certeza que após esse papo aqui com o Luiz Maurício, vocês vão querer, quem não leu ainda, vai querer comprar, vai querer ler. E eu reafirmo as palavras que o Luiz Maurício, com muito maior propriedade, que é o estudioso do autor, vai dizer para vocês. É um belo livro, é um grande livro. Luiz Maurício, fica contigo aí, eu estou aqui, vou te assistindo aqui, qualquer coisa, se precisar, só me chamar. Ótimo. É o Vicente, não esquece o Vicente que está ficando aqui com a coisa. Ótimo. Primeiramente, boa noite. Aqui, ó, a Yarema Soares, a Yarema. Com as aulas, Luiz Maurício. Yarema, grande jornalista lá da Zero Hora. Primeiramente, boa noite a todo mundo, inclusive a Yarema que está aí. Um agradecimento enorme ao Sérgio, ao pessoal da coordenação do livro, ao Fischer também. Fischer, o Luiz Gil, né? Já muita gente, que é nosso assistente sempre. Obrigado. Uma ótima audiência do formato do programa, e eu acho que vai nos ajudar a pensar um pouco o autor. Logo de saída, eu acho que uma grande sacada importante para entender o Wellington, e não apenas o Wellington como autor, mas o Wellington como fenômeno midiático nos Estados Unidos, é entender o trânsito dele pelas mais variadas classes e pelas mais variados estilos performáticos. Eu digo isso pelo seguinte: primeira vez que eu ouvi falar em Ralph Ellison, quem me apresentou foi hoje ele é professor da Unirio, meu amigo querido, lá em 2006, Kelvin Falcão, e ele disse, tem que ouvir, já ouviu falar de um autor negro, Ralph Ellison? Eu disse, nunca ouvi falar.
Ele, não, mas é bom, dá uma olhada, tu vai gostar. Eu disse, vou procurar quando eu tiver tempo. E ele insistiu um pouco, acabei achando, e acabei achando absolutamente banal o livro. Banal, disse, banal. E depois eu fui reler o livro, e quando eu reli, já uns 2, 3 anos mais tarde, eu achei o livro sensacional. Disse, mas que coisa impressionante. O livro que não se apresentava para mim, que era, de certa maneira, invisível para mim há 2 anos atrás, de repente se torna visível em toda a sua potencialidade. E aí eu fui relendo, e acabou se tornando um exercício de investigação teórica mesmo, reler o livro exaustivamente, até que ele apareça na sua forma, vamos dizer assim, mais profunda, sem todas as armadilhas dos enredos, né? E aí eu acho que esse é um gancho que eu gosto de fazer sempre, que muita gente pergunta assim, mas o que eu posso fazer sendo uma pessoa branca em relação à causa racial? Talvez uma das coisas mais acessíveis que se pode fazer em combate ao racismo, não apenas ao racismo, mas em todas as formas de ignorância, é apresentar coisas para as pessoas. Coisas evidentemente boas. E o Kelvin, que é um sujeito branco, me apresenta esse autor negro que eu não conhecia como negro. Então você veja a perversidade do racismo brasileiro. Há um apagamento de coisas das comunidades negras que ficam invisibilizadas para os negros. Então, dito isso, acho que também é importante fazer esse gancho, porque o Ellison, ele possibilita que as pessoas brancas entendam o que é ser negro, mas sem fazer fetichização, sem fazer romantização e sem fazer essencialismo, o que é uma coisa, uma doença dos identitarismos e que o Ellison combate muito bem. A gente pode mudar o slide para a parte propriamente dita. Alô, Vicente. Isso, muito obrigado. Aí está o sujeito, Ralph Ellison, nasceu em 1913 em Oklahoma City. Pensem assim, um estado profundamente racista, num período de muita tensão racial e com um interesse em aprofundar o seu estudo sobre a cultura americana. Pense num filho de uma senhora que havia perdido o marido, o pai do Ellison, muito cedo. Ela resolve cuidar dos 3 filhos, o Ellison é o terceiro dos filhos, resolve cuidar deles sozinho, porque afinal de contas tem poucas alternativas para se fazer diferente, e ela resolve que ela precisa dar a essas crianças a educação como chave da emancipação. Veja, não é a educação como possibilidade de ascensão social, é como chave da emancipação. Ela vai pensar assim, olha, a abolição da escravatura é um passo importante, muito bom e tal, mas a verdadeira emancipação é a emancipação intelectual, a emancipação do conhecimento. E nesse processo, ela vai fornecer ao Ellison, vai se dedicar a fornecer ao Ellison todo o material cultural que ela acha fundamental para que uma pessoa, seja ela branca ou negra, se desenvolva. E o Ellison vai ter uma vida, um começo de vida mergulhada em ópera, mergulhada em literatura clássica, mergulhada em estudos muito incomuns para aquela comunidade onde ele estava vivendo, e vai desenvolver a sensação de que Oklahoma não era um lugar tão racista e tão hostil quanto parecia. Porque a vizinhança na qual ele estava inserido, por habilidade de sua mãe, era uma vizinhança bastante, vamos dizer assim, liberal, para usar um termo assim mais vulgar. Essa liberalidade das pessoas possibilitava para o Ellison certas possibilidades que para outros autores negros não era possível. E ele acaba sonhando em ser um músico. O sonho dele era virar um músico, e um músico de jazz. Esse sonho não vai acontecer, não vai se realizar, porque a carreira de músico para ele estava interditada, ele não tinha os meios econômicos para fazer isso, e acaba desenvolvendo uma outra habilidade, que era a escrita, uma habilidade que para ele era mais acessível. Ele nunca deixou de querer ser o músico que ele queria, mas ele percebeu também que, além das adversidades, ele nunca teria o talento necessário para ser o músico de excelência que ele aceitaria ser. Esse músico de excelência teria que ser, na cabeça dele, um concertista. E ele não tinha essa habilidade. Esse músico tinha que conseguir, com a sua música, reinventar o gênero. Ele disse que não conseguiria fazer isso. Aí ele vai para a literatura,
meio que sufocado com essa ideia de que ele só poderia se dar o direito de ser um artista se a sua arte fosse realmente algo revolucionário do ponto de vista estético. Pode mudar o slide para a gente? O primeiro contato que ele teve para fazer dar certo esse plano dele foi o Richard Wright. O Richard Wright já era um escritor conceituado, era um escritor ligado ao Partido Comunista americano e leva o Ellison de Oklahoma para Nova York. E é nesse choque do que é Nova York em relação ao que era Oklahoma City que o Ellison vai começar a construir a sua ideia estética, construir o que ele achava que eram as bases para uma nova cultura literária americana que ia incluir os negros, não pelo viés do favor, não pelo viés do acerto de contas histórico, mas pelo viés do reconhecimento de que havia na literatura negra um tipo de estética que não poderia ser jogado fora por razões extraliterárias. Então, basicamente, o que o Ellison queria provar é que, assim, eu vou ser tão bom, que nem o pior dos racistas vai poder argumentar e fingir que essa qualidade não está declarada lá. O Richard Wright, ele vai ser o primeiro editor do Ellison, no sentido de que o Ellison vai escrever textos para 2 publicações marxistas. Isso vai ser interessante porque a primeira parte dessa vida intelectual do Ellison vai ser marcada por uma profunda filiação ao marxismo. Pode mudar o slide? E a segunda parte da vida dele vai ser marcada por uma profunda aversão ao marxismo. Pode mudar. Aí. O Wright escreveu muitas obras importantes, mas vamos marcar em 3 aí. Native Son, que acho que se tornou, de longe, o livro mais conhecido dele, já foi adaptado diversas vezes para o cinema, com resultados variáveis. A última adaptação dele da HBO é de 2019, muito boa, por sinal. Black Boy, que é um livro que no Brasil já foi traduzido por nada mais nada menos que Monteiro Lobato. Então veja como essas coisas se complexificam no mundo real. Monteiro Lobato, com todos os seus problemas raciais, com toda a sua filiação eugênica, foi um dos introdutores do Richard Wright no Brasil. E ele publica também The Outsider, que é de 53. Veja, The Outsider é, na verdade, um tipo de texto que emula as mesmas condições do Estrangeiro do Camus. Pode trocar o slide, por favor. Essa ideia de emular um tipo de texto e um tipo de realidade incomodava muito ao Ellison. Pode mudar? O Ellison se sentia absolutamente revoltado com o que ele achava que era uma espécie de doutrinação dos autores negros em função do marxismo, em função das lutas dos trabalhadores, por assim dizer, e ele achava que era a substituição de uma escravização por outra. Ele implicava especialmente com essa figura do Sartre, que era, de alguma maneira, acaba se tornando uma espécie de figura ascendente sobre muitos autores. Basta lembrar que o James Baldwin vai para a França muito em função desse ambiente que o Sartre constrói de que havia lá mais liberdade, que os negros não seriam tão maltratados como eram nos Estados Unidos, e tudo isso muito ligado à ideia de que havia para o negro o caminho do marxismo. O Ellison disse, não, eu não quero substituir um senhor por outro. Eu quero edificar um projeto absolutamente independente e livre de qualquer coisa que cheire, que pareça ser controle, ou pior ainda, palavras dele, doutrinação ideológica de uma obra livre. Palavras dele. Pode passar? O Sartre tem essa fama dupla, né? Acho que é um autor profundamente importante e dificilmente alguém se coloca em relação a ele de maneira neutra, sempre ame ou deixe. Aqui está a primeiro entrave, não vou dizer entrave, a primeira influência que o Ellison sentiu e que ele precisava trabalhar para construir essa estética negra. Ele começa a fazer o Homem Invisível quando ele está indo para a guerra, uma guerra específica. Qual?
a Segunda Guerra Mundial. Ellison serve, o Ellison foi marinheiro na Segunda Guerra, ele combate os nazistas, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta transformado. Ele diz, olha, apesar de a gente ter combatido os nazistas, dentro dos Estados Unidos, nós somos tratados justamente da maneira como a gente não queria que o mundo se tornasse se os nazistas ganhassem. Então ele interpreta, como muitos outros negros da época, ele fraga esse paradoxo ético e um paradoxo prático. Isso não acontece apenas nos autores, nem na história mais pungente. Se a gente pensar nos corredores, nos esportistas, a mesma coisa acontecia. Se a gente pensar nos músicos de jazz, já falaremos sobre o jazz, também isso acontecia. Os negros eram tratados de forma benevolente em certos setores, mas isso não evitava que esses mesmos negros fossem tratados de maneira abaixo do nível da crítica e do aceitável, e isso incomodava muito o Ellison. Evidentemente, ele diz, eu vou escrever um livro, e esse livro vai ser sobre um soldado americano que é capturado pelos nazistas. E lá ele vai aprender como é a vida entre os nazistas e tal. Um belo momento, o Ellison, já empacado com esse projeto de escrita, ele percebe que isso tem uma limitação básica, que isso vai produzir na obra dele um maniqueísmo que vai aproximar muito o projeto dele daquilo que ele tende a rejeitar. Então ele trava. E ele só vai destravar quando, no momento, num insight, ele está prestando atenção numa mata, e ele percebe que essa mata, essa muralha verde para ele, estabelece um tipo de camuflagem que se assemelha para os animais que ali estão à invisibilidade. E aí ele tem o insight da invisibilidade. Só que esse insight não havia ainda se transformado em livro, porque as condições materiais ali não permitiam. Ellison precisava escrever, e escrever demanda uma série de processos práticos e, evidentemente, de fundo econômico. E Ellison ganha um projeto de bolsa, uma bolsa informal, de um casal americano, de imigrantes da comunidade judaica, que financiam durante alguns meses, 8 meses, se eu não me engano, a vida do Ellison e da sua mulher, em um apartamento em Nova York, com as despesas pagas e tal, e isso dá ao Ellison uma comissão material que ele jamais teve. E aí ele trabalha exclusivamente em cima do livro. E acontece uma coisa interessante, que no momento em que ele está nesse prédio, desse apartamento, que é de uma região muito acima das posses que ele poderia arcar, ele começa a perceber que o modo como as pessoas o enxergam mudou. Mas não mudou para melhor. Ficou mais complexo. As pessoas fazem inferências sobre quem ele é. As pessoas dizem, olha, ele está morando nesse apartamento aí, mas ele passa o dia inteiro em casa, o que ele faz? E aí ele diz, eu sou escritor. As pessoas, não, mas escritor negro, isso não existe. Deve ser alguma coisa ilícita que está fazendo. Olha, de repente é algum tipo de espião, e ele pega todos esses elementos e constrói a ideia de que, quando se é negro nos Estados Unidos, as pessoas enxergam aquilo que é a manifestação das suas próprias vivências, dos seus próprios preconceitos. Ele foge da ideia de que, olha, vou contar um livro sobre como a vida dos negros é triste, pelas aflições. Não, nada disso. Eu vou contar um livro sobre como as pessoas leem as pessoas negras erradas. E ao fazer isso, elas tiram das pessoas negras o direito de serem indivíduos. Por que o livro dá certo? Porque quando as pessoas leem o livro, e serve para o meu colega Kelvin Falcão, serve para qualquer pessoa, a gente lê o processo brutal de invisibilização de um ser humano. E esse processo é um processo igual a muitas pessoas, ao de muitas pessoas. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todos nós já nos sentimos invisibilizados em N situações. O problema do Ellison é que ele tinha essa ideia, ele tinha esse insight, mas ele não tinha um bom começo. Ele mesmo admite que o começo do livro não era bom. E ele faz um prólogo para começar o livro. E esse prólogo é totalmente baseado num tipo de resposta literária à tradição que o tinha formado,
Que tradição é essa? Uma tradição branca. O Dostoiévski é o primeiro a ser o alvo dessa antropofagia dele aí. O Dostoiévski vai ter, numa das suas principais obras, Memórias do Subsolo, um tipo de caminho que ele aponta, muito comum também na literatura, muito comum na filosofia. A gente pode pensar nas Confissões do Rousseau, a gente pode pensar em tantas outras obras em formato de diário, e que simulam o diário, e que simulam a ideia de que, olha, isso aqui é uma narrativa na qual eu vou expor todo o meu coração, vou me abrir sem artifícios, sem proteções. O Dostoiévski vai fazer isso no Memórias do Subsolo. Eu tenho um conhecido muito querido que tem uma coleção de livros excelente em Canela, e é o maior especialista do Dostoiévski no mundo inteiro é ele, e aí ele já deixo aqui registrado o meu agradecimento para ele, porque ele está fazendo a doação de toda a sua coleção de livros do Dostoiévski para mim. Não estou brincando, não está nada, mas eu acho que é muito importante fazer o especialista Nicote, no Rio Grande do Sul, ele é uma figura incontornável para se pensar Dostoiévski, e eu acho que é importante se verificar que sempre que a gente fala em autores bons, é impossível se manter no autor de qual você está falando. A gente sempre tem que fazer o intertexto de outros autores, e é por isso que sempre quando a gente diz que fulano é especialista num autor, certamente ele é especialista em outros tantos autores para chegar naquele autor. E é por isso que a gente pode perder tanto tempo com o mesmo autor a vida inteira, porque um autor ele vai se apresentando de várias maneiras. Pode trocar o slide? Aí. Esse é o começo do Memórias do Subsolo, de 864. Veja, o Homem Invisível é de 52. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei. Embora eu respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem ao menos o bastante para respeitar a medicina. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isso, só prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Veja, nessa apresentação do Memórias do Subsolo, o protagonista, narrador, se apresenta com um juízo de valor. Mas esse juízo de valor, no Ellison, ele vira uma coisa positiva, porque, infelizmente, para o narrador do Homem Invisível, nem um homem mau o Homem Invisível pode ser. Nem a definição exata do caráter o Homem Invisível ganha. Pode mudar? Pode trocar? Aí. Veja como aparece diferente no Ellison. Sou um homem invisível. Não sou um espectro como aqueles que assombravam Edgar Allan Poe. Nem sou um ectoplasma de cinema de Hollywood. Sou um homem com substância, de carne, osso, fibras e líquidos. E talvez até se possa dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreende? Simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Como as cabeças sem corpo, que algumas vezes são vistas em atrações de circo, é como se eu estivesse cercado daqueles espelhos de vidro duro, que deformam a imagem. Quando se aproximam de mim, só enxergam o que me circunda, a si próprios ou o que imaginam ver. Na verdade, tudo menos eu. Veja só, aqui está o cerne da coisa. Quando se aproximam de mim, só enxergam o que me circunda, a si próprios ou o que imaginam ver. Na verdade, enxergam tudo menos eu. Isso é claro que está falando exatamente da questão racial, exatamente do fato de ser invisibilizado por ser negro, mas, como tudo na boa literatura, carrega como definição básica uma literalidade que é nada mais do que a capacidade de ser ambíguo. Isso serve para qualquer pessoa. Quem de nós pode dizer com certeza que pode dizer assim, não, comigo não acontece isso, as pessoas veem exatamente o que eu sou, elas nunca se enganam? Nenhum de nós. Muitos de nós, talvez a totalidade, podem dizer, olha, realmente, as pessoas acham que eu sou uma coisa, mas eu sou outra, elas me tomam por quem eu não sou, quem eu sou de verdade não está sendo visto, eu quero reconhecimento. Querer reconhecimento é um traço que o Ellison identifica
como um traço universal. E essa é a diferença fundamental do Ellison. Ele não buscou a universalidade dos negros a partir da reivindicação negra, da reivindicação do ser negro, mas a universalidade dos negros a partir do reconhecimento de que o processo foi invertido. Se o ser humano é sempre igual, por que eu não posso demonstrar essa igualdade? Eu preciso demonstrar essa igualdade. Como é que eu faço isso? Tirando as camadas de pele que tem e indo à essência do problema, que é a nossa existência e a nossa incapacidade de ver o que existe de fato, não as sombras. E daqui a pouco vai aparecer também um outro nome que tem a ver com isso. Pode trocar? Aí, essa figura é importante para o Ellison, porque de alguma maneira estranha, ele coloca o Poe, ele nomeia o Poe no seu prólogo ali. E ele diz assim, olha, eu não sou como esses fantasmas do Poe. Eu me intrigava muito isso, e quando eu fui estudar o Ellison fora, com a professora Bárbara Foley, e ela me alertou para um tipo de problema racial forte nos Estados Unidos, que é a tentativa sempre de produzir a sensação de que os negros são frutos de um tipo de delírio cultural, de que eles não existem de fato. E isso é uma construção muito difícil para eu entender como brasileiro. Nós não temos esse nível de construção do racismo, nós temos um outro nível, mas não desse tipo. E isso tem tudo a ver com o livro do Philip Roth, aquele Marcumana, maravilhoso, em que um professor cai em desgraça por ter chamado os alunos de spoons. Essa ideia de conferir ao negro uma existência não existente, que para o Ellison vem do Edgar Allan Poe, é o que faz com que as pessoas... o que seria assim, o pior das ofensas. Não é dizer que essas pessoas são animais, é dizer que elas são pior do que isso. Elas foram um dia seres humanos e hoje agora são fantasmas. Para eles, e num sentido muito específico, para o Ellison, muito pior do que atribuir ao negro características animalescas, bestiais, chamar os indivíduos negros de macaco, é tirar deles a possibilidade de ter um fim de vida. Porque o fantasma nada mais é, para o Ellison de novo, do que o ser que anda por aí sem descanso, sem memória, o tempo todo e para sempre. É uma espécie de transformação do período de escravização ad infinito. Pode passar? Aí eu falei para vocês antes que tinha essa ideia, essa vontade de ser tomado por aquilo que nós realmente somos. O Platão é o grande influenciador do homem invisível. Quando eu falo isso nas aulas, o pessoal fica assim, mas como não pode? Eu vim aqui assistir aula sobre a estética negra, esses heróis brancos aí. Sim, Ellison é brilhante porque ele coloca o que a gente chama de cavalo de Troia da cultura. Ele pega um invólucro branco e coloca um conteúdo negro. Pega um invólucro negro e coloca um conteúdo branco. De forma que a ninguém é interditado o direito de entender o livro. E a ninguém é dado o direito de conduzir a recepção dessa obra. Esse é o brilho. A história do Platão na vida do Ellison é muito simples. Ele pega o mito de Giges, daquele do anel, você vira o anel, fica invisível, desvira, não fica mais, que no Platão é usado com a possibilidade de entender os limites éticos do ser humano. Para o Ellison, ele diz, olha, no que para o Platão é uma possibilidade, para a gente é uma tragédia. A gente é invisível, mas a gente não tem o anel para desvirar e tornar visível quando a gente quer. A gente está condenado a viver em invisibilidade. De novo, isso os negros. Mas como isso funciona para os brancos? Platão, de novo. A sensação de que o que você vê na superfície é só um reflexo daquilo que seria a realidade. E a realidade está um pouco aquém. O mito da caverna aqui parece ser uma constante. E também, de certa forma, é um tipo de metalinguagem que o Ellison usa para fazer o texto dele.
No Ellison, tudo que aparece está sendo está trabalhando a serviço de uma ocultação do que não pode aparecer ainda, do que fica subentendido na linguagem e na tentativa de usar uma estrutura gramatical muito difícil de ser aceitada como estrutura gramatical sofisticada. Por que eu digo isso? O Ellison, a exemplo de outros nomes, brancos, vai se utilizar da linguagem das ruas, da linguagem do desvio, da norma não culta, para fazer a certeza de que aquilo ali é um registro do que acontece no mundo real. Não à toa, o Ellison é um grande leitor de Joyce. Não à toa, muitos dos críticos dizem que, em certa medida, Ulisses e Homem Invisível tratam da mesma coisa. Tratam do mesmo tipo de problema. E tratam do mesmo tipo de abordagem, tem o mesmo tipo de leitura sobre a literatura, como uma necessidade de reinventar sempre e fugir da forma, do pesadelo que é a forma. Agora, pode trocar o slide, por favor? Agora, se fosse apenas uma leitura desses grandes vultos do Ocidente, desses outros grandes vultos negros, brancos, não seria uma literatura negra. Por que eu falo de uma estética negra? Porque o Ellison tem muita consciência de que ele não vai conseguir manipular esses elementos, os elementos da cultura branca americana, da cultura ocidental como um todo, e da cultura que ficou de fora desses elementos eleitos, sem pagar um preço. Que preço ele paga? O preço do rótulo. Sem dúvida nenhuma, é um livro sobre um negro escrito por um negro. Não há como driblar isso. O que o Ellison vai fazer? Ele vai dizer, eu não posso me apagar como autor, só sabem que eu sou um cara negro, e eles sabem que é um protagonista negro. Eu preciso fazer com que isso trabalhe a serviço da obra, e não contra a obra. Eu preciso que vocês leiam um livro, não apesar de eu ser negro, ou porque eu sou negro. Eu preciso que elas leiam um livro, porque fundamentalmente, eu, sendo negro, fiz algo incrivelmente brilhante, que em sua essência carrega a negritude, mas não a pretende escravizá-la como modo instrumental. Você não sai do livro dizendo assim, da leitura do livro dizendo assim, olha, vamos me engajar numa luta contra o fim do racismo. Você não faz isso. Esse era o pulo do gato do Ellison. Ele não cria uma conscientização instrumental. Ele não cria uma literatura que engajasse as pessoas na luta armada, nada disso. E é por isso que muitos autores, muitos críticos dizem que ele era um cara apolítico. Porque o uso feito da obra dele era para algumas pessoas absolutamente alienante. Olha, o sujeito lê a obra lá sobre um monte de coisa que acontece aos negros e no fim sai concluindo que que coisa, mas eu também, como branco, também sofro isso. A identidade negra é crítica porque ela está sempre em risco. E ela é crítica porque ela tem que se posicionar sempre em oposição à socialmente dominante. E esse sujeito branco que saiu de lá percebendo que entendeu o livro, para o Ellison, ele só pode ser um sujeito branco. E como tal, ele não vai ser convencido pela via da argumentação étnica e muito menos pela via da chantagem. O Ellison vai dizer, ele precisa sentir-se negro. E o que significa sentir-se negro? Não é fazer cosplay da cultura negra, não é fazer turismo existencial, como diria a Atena Beauvoir, não é isso. Para o Ellison sentir-se negro é pegar a situação mais radical da experiência negra nos Estados Unidos e mostrar como ela funciona sem nenhum tipo de tentativa de guiar a interpretação e julgamento dos leitores. Aí ele faz o quê? No Homem Invisível, é a história de um sujeito que deseja fazer o seu
progresso como ser humano através do estudo. E vai para uma universidade negra. E nessa universidade negra, ele trabalha como chofer, como motorista, e por uma série de situações bizarras, ele acaba, ao fazer tudo o que manda ele fazer, sendo expulso da universidade. Veja, ele fez tudo o que mandaram ele fazer. E é justamente por isso que ele vai ser expulso da universidade. Só que tem uma coisa interessante, ele vai ser expulso da universidade, mas não dizem que ele está sendo expulso. O diretor da universidade, que é negro, não o dono, o diretor negro diz assim, olha, eu tô aqui para garantir que coisas assim, como você, não aconteçam. Mas eu não vou ser de todo mal, eu vou te dar uma carta, e essa carta vai abrir muitas portas para você. Vou dar a você 3 cartas, você distribua nos lugares que você vai conseguir emprego. Que lugares são esses? Lugares da cidade de Nova York. E o personagem vai para Nova York. Feliz a vida. Sai do sul e vai para Nova York. Com cartas de recomendação. A promessa é que ele vai trabalhar um pouco lá, 1 ano, e voltará para a universidade quando as coisas, a poeira tiver baixado. Ele não sabe o que ele fez de errado, ele não concorda com essa situação, mas ele acha que é importante jogar esse jogo. E ele chega com essas cartas em Nova York, e ele entrega essas cartas às pessoas, e ninguém contrata ele. Até que um dos empregadores diz, tu já leu essa carta? Ele disse, não, imagina, carta endereçada a outra pessoa, não se lê. Esse é o código ético. E o cara diz, olha só o que diz a carta. E lê para ele a carta. E a carta diz assim, olha, esse sujeito é um incompetente, um mau caráter, um filho da mãe, jamais deve receber uma oportunidade de trabalho. Ele estava em posse de uma carta que falava mal dele, que ele julgava que era uma carta de apresentação. E ele entregava isso ingenuamente para as pessoas, achando que isso ia abrir portas para ele. Não ia. Óbvio que não ia. Por que eu disse que é uma identidade crítica? Porque no momento em que ela sai da dominância, ela deixa de ser negra. No momento em que ela volta para a dominância, mesmo sem ser para a subordinação, mesmo sem ser negra, ela passa a ser negra. Então, para o Ellison, há uma inversão aí. O diretor da universidade era negro. E ele é capaz de fazer uma canalice terrível de fundo racial com esse sujeito, com o protagonista. E esse protagonista vai encontrar apoio numa associação. Pode mudar o slide? Numa associação. Essa associação, ela é uma associação que não fica claro no livro, mas é muito, não fica explícito, mas é muito claro que é uma associação de esquerda, associação até marxista, que basicamente tem o objetivo de organizar as reivindicações negras em torno de uma agenda não negra. É a instrumentalização da revolta negra em função do que o Ellison achava que era a agenda do marxismo. Aí ele vai mostrar como as pessoas negras têm que não apenas reivindicar, mas têm que tomar cuidado para que a sua reivindicação não seja usada para outros interesses que não os dela. Porque assim, segundo Ellison, as pessoas estariam na condição de escravizados ainda. Em um dos momentos mais importantes da obra, o protagonista tem um sonho com o avô dele, no qual o avô entrega para ele um diploma. Ele abre o diploma e o diploma só tem essa frase aí. A quem interessar possa, mantenha esse criolinho em movimento. E o avô ri muito dele no sonho. E ri muito porque o avô está achando ridículo que ele possa acreditar que com a cor dele e no mundo em que ele vive, ele pode pleitear alguma coisa maior do que a vida de miséria, de humilhação que eles passaram, que eles viveram, e que se projeta cada vez mais fortemente durante o livro. Bem no começo, quando ele vai ganhar a bolsa para estudar nessa faculdade, ele acha que vai chegar lá e vai simplesmente fazer um discurso solene, mas um discurso de protocolo. A bolsa já é dele.
Não é o que acontece. Ele chega lá, nesse lugar onde deverão dar bolsa para ele, e diz assim, não, antes de receber a bolsa, você vai ter que botar essas luvas de boxe. E ele coloca a luva de boxe, coloca a roupa de boxeador, e com outros vários negros, com os olhos vendados, eles têm que lutar. E enquanto eles lutam, as pessoas jogam moedas para eles. O vencedor, depois, ganha a bolsa e tal, os vencedores. Claro que ele consegue vencer, com o rosto quase desfigurado de tanta pancada e tal, totalmente humilhado, ele é convidado a proferir o seu discurso. O discurso de citação da bolsa. Então, tudo isso se soma a uma série de situações que vão dizer para ele que o avô está certo. Que tudo isso não passa de teatro. Pode passar? Esse teatro que ele vai dizer que o avô vai denunciar é o tipo de narrativa que o livro vai construir, que deixa a sensação muito simples, que é a vida dos negros é uma imensa teatralização para sobreviver no mundo dos brancos. Esse teatro vai começar lá nos idos de 1910, possivelmente um pouco depois, no que o Ellison identifica como a primeira manifestação da cultura negra por excelência, o jazz. É claro que, apesar de ter a sua origem lá em New Orleans, apesar de tudo isso, o jazz que o Ellison está se referindo não é o jazz de New Orleans, é o jazz de Nova York. O Ellison pensa que o jazz, além de ser a única forma de manifestação da cultura negra por excelência, segundo ele mesmo, é a única forma americana de cultura. É a única contribuição genuinamente americana para a humanidade. O Ellison vai se casar, por assim dizer, com o seu amigo Harold Bloom, o crítico Harold Bloom, que vai dizer, olha, concordo com isso, isso é verdade. O jazz é essa contribuição. O jazz é genuinamente americano. E o que é o jazz, segundo Ellison? O jazz era uma maneira de dizer as coisas sem parecer que estava dizendo aquelas coisas. E o Ellison vai dizer, eu vou construir toda a minha obra em cima do ideal de jazz. O improviso, que é nada mais, nada menos do que o modo como os negros vivem a sua vida, na base do improviso. Mas o que é o improviso para ele? Não é a tirar coisas do nada. O improviso para o Ellison está inserido nessa tradição do jazz, que é fazer parecer que essas coisas saem do nada, fazer parecer um nível absurdo de espontaneidade numa arte, quando tudo está profundamente calculado, quando tudo está realizado dentro de uma escala musical que ele domina. O Homem Invisível é isso. Tanto é que, se vocês lerem, claro que na tradução essas coisas se perdem, mas se vocês tiverem a oportunidade, é bom ler ouvindo jazz. Tanto sabia isso, Ellison, que ele coloca no livro uma obra interpretada pelo Louis Armstrong. E nessa obra é a história de um cara que pergunta a si próprio o que ele fez para ser negro e triste. Ele diz assim, o meu único pecado está na cor da minha pele. Até os ratos vão embora da minha casa porque não querem ficar comigo. Eu me pergunto, Deus, o que eu teria feito para ser tão triste e negro. Esse fragmento da música que está no Homem Invisível nada mais é do que a introjeção do preconceito racial dentro do indivíduo negro. É o flagrante daquele momento em que o indivíduo não precisa mais ser acusado de algo. Ele não precisa mais ser compelido a agir de um modo ou de outro. Ele mesmo, espontaneamente, já começa a produzir a sua própria danação, o seu próprio senso de que não merece as coisas que o sonho americano ou os direitos civis, de uma maneira mais rasteira, tem a oferecer para ele. Em última medida, o indivíduo começa a ter certeza de que tudo que for feito para desumanizá-lo não é uma violência, é sim um reconhecimento identitário do que ele é.
Seria basicamente como uma pessoa que foi convencida durante muitas décadas, muitos séculos, um povo que foi convencido de todas as maneiras por todos os aparatos culturais a não se reconhecer como algo bom. Quando passa a ter contato com algo, com uma narrativa que diz o contrário, toma essa narrativa como mentira e passa a defender arduamente a narrativa contrária. Então, veja, de uma maneira muito cruel, o Ellison vai lá e diz: eu vou mostrar para vocês o que acontece quando um ser humano tem fracassada todas as tentativas de interação com outro ser humano. O que vai acontecer com ele? Ele vai tentar estudar e não dá certo. Ele vai tentar se engajar politicamente, ele descobre que a organização política dele só quer usá-lo para outros fins. Ele vai tentar fugir do embate físico e a polícia vai atrás dele com violência. Violência policial nos Estados Unidos é uma coisa relativamente nova. Né? Então, lá em 52, o livro termina com o protagonista caindo num bueiro. E nesse bueiro, nesse subsolo aí, ele vai perceber que ele está melhor do que se ele estivesse lá em cima. E ele vai construir um sistema de sobrevivência no subsolo. Luz, coloca música, passa a viver no subsolo. Basicamente, ele vive dentro do esgoto. Mas a condição de vida na parte de cima é tão ruim, é tão opressiva, que parece ser um bom negócio viver lá embaixo, viver no esgoto. E o Ellison deixa isso muito claro. Veja só, quando o ser humano é cancelado de todas as maneiras, não resta para ele outra coisa senão viver no subsolo. Pode virar o slide? Sendo invisível e sem substância, sendo uma voz sem corpo como eu era, o que eu podia fazer? O que mais se não tentar dizer a você o que efetivamente acontecia quando seus olhos não me enxergavam? E isso me aterroriza. Quem sabe se em frequências mais baixas eu não fale também por você. Esse é o final do livro. Quando a gente discute lugar de fala, e se discute muito atualmente, muitas coisas acabam ficando para trás. E nessa parte final do Homem Invisível, tem um elemento muito importante que a tradução acaba perdendo. Quem sabe se em frequências mais baixas eu não fale também por você. Esse por você funciona tanto para você no inglês, como por você no lugar de você. E olha que tristeza e que ambiguidade irônica. No momento em que ele se senta para fazer um livro que vai mostrar como o processo de racismo acaba com a possibilidade de reconhecimento do indivíduo, o Ellison está brabo com os comunistas porque acham que entendem dos negros. Está brabo com os racistas porque eles acham que os negros são inferiores. Está brabo com todo mundo. Ele quer fazer um projeto individual. Ele quer mostrar para as pessoas a independência. Ele quer devolver aos homens negros o direito de serem indivíduos. E ele percebe que, para fazer isso, eu tenho que estar em conexão direta com essas pessoas. Mas ao estar em conexão direta com as pessoas, eu acabo falando por elas. Eu acabo tomando o lugar de fala delas e me expressando como se eu fosse porta-voz delas. Por que isso? Porque quando elas vão ler o meu livro, elas vão certamente olhar e vão dizer exatamente isso. Ele tem razão do que acontece. Não há como escapar dessa armadilha. Em frequências mais baixas, ele fala pelo negro oprimido, mas fala também pelo negro que conseguiu se ascender economicamente, socialmente, e que se sente invisibilizado. E ele fala também sobre a pessoa que, não sendo negra, como eu disse antes, sendo branca, se sente invisibilizado. No fim, ele fala por todo mundo. E isso, de maneira total, deixa ele numa posição muito, muito ruim como autor. Eu digo isso porque o Ellison o Invisible Man é um livro praticamente sem autor, porque os americanos não gostam da figura física do Ellison, não gostam de lembrar o autor. O Ellison era uma pessoa difícil, que tomou decisões na vida, e vocês sabem como hoje em dia o modo como os escritores se colocam na sociedade tem impacto total na circulação das obras. Então,
ele vai tentar o tempo todo tomar decisões que o levem a acreditar que quanto mais o autor aparece, menos o livro pode ser visto. E ele vai para um lado de filiação, não de esquerda, não de lutas políticas tão caras aos negros, e acaba sendo, de uma maneira estranha, meio que varrido dessa tríade aí da literatura negra americana. Mas foi ele que construiu essa estética. É por causa dele e do que ele fez, que se tem hoje uma tradição literária negra reconhecida. Isso serve tanto para o que vem depois, como que veio antes, porque no momento em que ele escreve, e que ele publica, e que ele ganha os prêmios, nunca antes um autor tinha tido tanto prestígio, um autor negro tinha tido tanto prestígio comercial e estético. Ele ganha todos os prêmios que podia ganhar na época e vende muito bem. Antes dele, a literatura negra americana já tinha tido outros autores muito importantes. O próprio Richard Wright. A Anne Patry, por exemplo, já tinha vendido 1 milhão de cópias do livro dela, The Street, bem antes do Ellison. O que mudou? As coisas não vinham juntas. Ou se vendia muito, ou se tinha boas referências críticas, mas nunca suas coisas. E, em geral, os livros de autores negros eram ajudados pela necessidade dos grupos brancos de fazer clássicos à força. Porque, afinal de contas, a literatura era vista como uma possibilidade de acerto de contas das questões sociológicas. Se eu não posso acabar com o racismo, pelo menos eu vou tornar aqui 5 ou 6 autores negros ricos. Aí resolve o problema. A resolução liberal estava presente. O Ellison bagunça todo esse coreto. Ele vai dar tanto a excelência estética que se precisava, quanto uma separação à força da obra e do autor. Porque o Ellison nunca foi um bom autor para vender camiseta, para fazer frase de engajamento, para fazer palestra motivacional. Nunca foi. Ellison até tinha os piores amigos que pode ter. Os mais difíceis de se conduzir numa vida celebrativa tão importante hoje para a literatura. Apesar disso, ele sobrevive à sua própria biografia. O ex-presidente Barack Obama, quando faz suas memórias, tem 2 livros muito importantes de memórias. Um deles chama Dreams of My Father, em que ele fala do Ellison, e aí ele diz assim, olha, eu era um sujeito perdido, e aí eu encontro o Homem Invisível. E aquilo organiza o tipo de leitura que eu quero fazer sobre o mundo. O Ellison faz isso com várias pessoas. E faz isso essencialmente pelo caminho oposto àquele que diziam que podia ser feito. Antes dele, a literatura negra era denúncia. Depois dele, mesmo o que veio antes, foi ressignificado. A gente nunca mais viu as narrativas de escravidão da mesma maneira depois que a gente conheceu o Homem Invisível. Porque todo homem invisível se aproveita da tradição das narrativas de escravidão. Que tradição é essa? Tradição de vou sentar e vou dizer a vocês o que me aconteceu e que vocês não sabem que me acontece. Veja, isso está dentro da tradição americana. As narrativas de tradição de escravidão são todas construídas mediante financiamento branco para a conscientização dos horrores da escravidão. O que é Homem Invisível? Um livro financiado por pessoas brancas para conscientizar as pessoas brancas dos horrores do racismo. Algum livro assim teria alguma chance de ter relevância estética? Nenhuma. Se o Ellison não tivesse colocado a armadilha no centro do romance. Que armadilha é essa? A armadilha é muito simples. Se eu conduzir a história baseada em injustiça, vocês fatalmente vão ficar do lado do autor.
do autor, perdão, do protagonista. Mas se no final eu fizer o sacrifício desse estar do lado para tentar dar a vocês algum tipo de lição de moral, o que vai acontecer? Vocês vão picar mula, como aconteceu com o Richard Wright. Ele dizia, o problema do Richard Wright, palavras do Ellison, é tentar sequestrar a literatura e fazer dela algo que ela não pode ser. E ele não disse que é algo que ela não pode ser, mas é óbvio que algo que ela não pode ser o quê? Plataforma política. Quer dizer que a literatura, arte pela arte? Não. Quer dizer que o texto literário não aceita um nível muito alto de engajamento direto. Esse engajamento tem que ser de soslaio. Esse engajamento tem que ser como o olhar da Capitu lá, oblíquo e dissimulado. Senão ele não funciona, não para em pé. Eu imagino que os professores Sérgio devam estar organizando as perguntas, não estou respondendo conforme elas estão aparecendo para não me atrapalhar, mas eu estou com elas na cabeça. Pode passar o slide, por favor? Aí, beleza, chegamos ao fim, maravilha. Não é tão fantástico assim. É o seguinte, tem um problema na obra que só aparece quando a gente começa a pensar no que poderia ter sido o Homem Invisível sem o racismo. E é esse problema interessante, que infelizmente, essa é uma adaptação muito boa de teatro, que depois foi para a TV, naquele esquema da PBR, muito interessante. Mas, assim, existe uma dificuldade que é entender o livro fora do sistema racial. Embora eu tenha dito para vocês que essa invisibilidade ela pode ser vista como uma metáfora de muitas outras coisas, e sem dúvida ela é uma metáfora, porque a literatura ainda é literatura, então isso é uma metáfora. Por outro lado, o fato de existir uma cultura sobre o livro impossibilita que as pessoas consigam fazer essa leitura de maneira inocente. E essa impossibilidade tem dificultado o desenvolvimento de uma crítica literária sobre o livro que não seja marcada por uma constante necessidade de afirmar ou a extrema qualidade estética do Ellison ou o esforço que ele fez para deixar de ser um autor ligado às questões do marxismo. Eu digo isso para vocês pelo seguinte, o Ellison tinha filiações marxistas, que depois ele dissolve todas. Aliás, se vocês puderem comparar os originais do livro que estão na Biblioteca de Washington com o que foi publicado, você vê muitas diferenças. Houve um trabalho muito sério de transformação do que estava sendo escrito ali para poder publicar. Trabalho normal de edição, mas que é interessante para quem quer estudar a obra. O que as pessoas dizem no Rio Grande do Sul, no Brasil, que teria acontecido com a Carolina de Jesus. Olha, aquilo não eram os textos originais dela, o Aldalho fez muita coisa. Acontece sempre, pessoal. É o trabalho da edição. Os editores têm que mexer no texto. Mas se a gente confrontar uma coisa com a outra, a gente vai ver um esforço muito grande do Ellison em desidratar o texto de qualquer filiação de esquerda, colocando sempre os riscos de ser de esquerda. Por que ele faz isso? A obra sai no meio do macartismo. Ellison estava determinado a se afastar do marxismo para não ser enquadrado no processo de profunda perseguição política que estava acontecendo lá. Então, de certa forma, o Homem Invisível precisa sofrer pelo menos 3 processos de desintoxicação. Primeiro é o processo de desintoxicação do próprio marxismo. Segundo é o processo de desintoxicação da tentativa de retirá-lo do marxismo. E, por último, o processo de fetichização da obra, que é terrível, que é preocupante e que tem efeitos deletérios. Pensem, por exemplo, eu sempre digo isso que assim me espantou. Na Barnes & Noble, uma das filiais de Nova York, tem lá uma mesinha
com cerca de 6, 7 livros, com a plaquinha, livros para fazer você pensar. Eles têm lá 1 milhão de títulos, mas aqueles livros da mesa são livros para fazer você pensar. Tem aí 4 ou 5 livros, entre eles o Homem Invisível. Por que eu falei do risco da fetichização? Porque muita gente vai para o livro, para o Homem Invisível, procurando uma peça de testemunho antropológico. Vou ver como era a vida americana negra. Não é isso. O livro não trata disso. O livro trata da reflexão sobre ser negro nos Estados Unidos. Uma reflexão literária. Então, ele não pode ser tomado como um testemunho. Ele não pode ser tomado nem como uma janela para interpretar esse mundo. Mas ele deve ser interpretado, sim, como uma possibilidade de discutirmos o que acontece quando os negros começam a discutir a sua própria condição. Que é diferente de denunciar para brancos o que está acontecendo de ruim. Aquelas cartas com o objetivo de dizer, olha, aqui na prisão está muito ruim, temos que ter direito a isso e aquilo. Isso é uma coisa. Agora, escrever para refletir sobre a condição, escrever para investigar o que eu sou e o que aquilo que tem me acontecido tem feito com aquilo que eu sou, aí é outra coisa. Aí é o mais profundo processo de investigação literária que vale para todo mundo, para homens, mulheres, negros e brancos. Mas essa universalidade maravilhosa, ela só chega para negros quando eles conseguem fazer todo tipo de identificação prévio da tradição que os formou. Porque senão, não tem como. Eu não posso chegar e sentar e fazer uma obra sem que eu pague o pedágio para tudo que veio antes da minha tradição literária. E isso não é porque eu sou uma pessoa negra ou porque eu era negro. Todos os autores do Cortázar diziam isso. Né? Quando eu sento, eu quero reinventar a literatura. É isso. Sentar-se para escrever um livro é obrigatoriamente ter em si o peso de toda a tradição literária nas costas. A angústia da influência, aí, já que eu já citei o Bloom. É isso. No caso do Ellison, ele não tinha essa tradição negra. Não havia nenhum autor negro pesando sobre ele. O que ele fez? Teve que inventar essa tradição. E ao inventar essa tradição, o que aconteceu com ele? Ele acabou se colocando no lugar vazio dessa tradição. E aí, para fazer o segundo livro, foi muito difícil. Porque uma coisa é matar um autor que já está morto. Outra coisa é matar a si próprio. Ele faz Homem Invisível, 52, e depois fica reescrevendo a segunda novela, e morre sem publicar a segunda novela. Em 99 sai um excerto da novela que eu estava escrevendo, e finalmente, só em 2014, a gente consegue ter acesso à novela que eu estava escrevendo. Veja só, a novela que eu escrevia tem 1.615 páginas, e não terminou. A qualidade estética é bem inferior ao Homem Invisível, sem dúvida nenhuma. Mas por que ele não conseguiu terminar? Ele alegava até que ele teve um incêndio, fez com que ele perdesse os textos. Muitos autores, muitos professores investigam esse bloqueio criativo dele. Mas para mim isso é muito claro. O sujeito que se levantou para construir uma literatura não podia ser o mesmo que tinha que se levantar para destruir a sua literatura. Não dava para fazer as duas coisas. Ou ele construía uma literatura no meio do nada, e ele fez, ou ele continuava sendo autor, tendo que destruir. Seria muito absurdo que a gente pedisse para uma pessoa que tivesse todo o trabalho para construir uma tradição e que depois ela fizesse a destruição dela. Não faz muito sentido. Em uma situação muito precária da sua vida psicológica, o Ellison se viu absolutamente sem referências literárias. E eu digo isso porque ele morre em 94, ele morre de câncer em 94, em Nova York. No Central Park tem um monumento em homenagem a ele, o que é muito raro
de cabeça, assim, eu só me lembro do John Lennon ter monumento em Nova York, então, assim, para ver um Central Park, para ver a importância disso e dele. E ele morre em 94. No ano anterior, alguém tinha ganhado o Nobel. Quem? Uma mulher negra cuja literatura ele não tinha nenhum interesse. Veja só. Ele escreve Homem Invisível. Ele reinventa toda a situação e cai no ostracismo estético profundo. Nesse meio tempo, surgem outros autores. Nesse meio tempo, surge a Toni Morrison. E Toni Morrison ganha o Nobel e ele não ganha. No ano seguinte, ele morre. De certa maneira, eu acho que isso... não estou dizendo que isso causou a morte dele, mas existe um impacto nessa sensação de que o trabalho estava realizado e que não havia nada de relevante para ser visto ali. Ótimo. Tem uma pergunta sobre o Jeff Wall. Sim, pai, esse é um projeto maravilhoso. Tanto eu falei da Barbara Foley, e a Barbara Foley tem um livro dela, que chama-se Ellison Lutando contra a Esquerda. Não está publicado no Brasil ainda, mas é um livro maravilhoso que é sobre o processo de luta mesmo do Ellison com a esquerda na construção do Homem Invisível. E aí a capa do livro, essas fotos, são as fotos dele do Wall, que são fotos tiradas para virar, inclusive, capas de edições subsequentes do Homem Invisível, e que nunca chegaram a se tornar, porque o próprio Ellison achava a coisa muito direta, muito gráfica, assim, a foto de um cara no bueiro faz muito sentido, já que o livro já é sobre isso, eu não quero. Então, eu meio que torci o nariz por isso. Da mesma maneira como ele torcia o nariz para adaptação. A gente não tem uma adaptação de cinema muito em função do Ellison, que não gostava muito disso e achava que... E havia um impeditivo óbvio, né? Que era assim, como que a gente vai fazer a adaptação literária do Homem Invisível se a gente vai ter que narrar o Homem Invisível sendo invisível? É o tipo da coisa que não faz sentido. Essa daí do Wall já foi. Tinha uma pergunta sobre que eu vi ali, que era sobre o crítico literário, né? Acho que era do Cassionei. Então, o Ellison é um grande crítico literário, magnífico, assim, ele tem 6 livros de crítico literário, um melhor que o outro. Ele sabia exatamente o que analisar nas obras, e é o que leva ele a ser professor. Ele deu aula em Yale, deu aula na Universidade de Roma, deu aula na Rutgers. Então, assim, ele era muito convidado para ser professor, porque ele tinha um conhecimento teórico literário muito, muito elevado e muito sofisticado. Então, assim, eu acho que, para quem não quer ficar só na ficção, vale muito a pena ver a parte teórica dele. No Brasil não tem nada de teoria dele publicado, é uma pena, mas a Random House, que publica ele lá nos Estados Unidos, tem uma coleção de livros de bolso, bem acessível, $15, consegue cada um deles, são 6 livros de teoria, e também é bom ficar, para quem se interessa, ele é muito bom de entrevistas, então assim, tem 3 entrevistas para Paris Review e 2 para New Yorker, que são muito boas, vale muito a pena, e nessas entrevistas ele acaba dissertando sobre literatura e sobre como a coisa se processa do ponto de vista da elaboração. O Ellison nunca deixou de ser um autor para autores. Isso é uma beleza, assim, uma coisa bonita na estética dele. Se você ler Homem Invisível 500 vezes, você vai encontrar os elementos escondidos ali cada vez mais, porque é um livro feito para se estudar engenharias literárias, não é um livro apenas de enredo. Então, acho que isso é importante. Fruto de um sujeito que amava a crítica literária. Isso é importante. A gente tem que pensar na crítica literária como uma possibilidade de melhorar a ficção, e não apenas como uma possibilidade de entender o que já foi produzido. Tem que ir um pouco além disso aí. Mas, professor Sérgio, mais alguma coisa? Eu acho que... Aí... Foi como eu tinha anunciado, né, previamente, também não precisava ser profeta para isso, uma esplêndida palestra, uma esplêndida introdução,
mais do que uma introdução, na verdade, uma análise complexa desse livro tão extraordinário, e que, para quem assistiu e ainda não leu, acredito que ainda não seja um livro suficientemente bem conhecido aqui no Brasil. Esta nova edição, é a terceira, então, não, quarta edição? Terceira. No Brasil, terceira. Edição, certamente que sai agora, né, que sai nas próximas semanas. A gente até avisa aqui, para quem nos assiste todas as terças-feiras, é a oportunidade de conhecer um grande autor. Isso é sempre uma coisa maravilhosa, né? Você poder conhecer, de repente, um grande autor, né? É uma das surpresas, é uma das revelações, é uma das coisas que faz a literatura ser tão fascinante, né? Obrigado, Cleonice, aqui falando uma baita aula, concordo, Ana Letícia Fauri. Teve uma pergunta ali, depois eu te repasso, que nós não respondemos, era uma pergunta um pouco mais específica, eu te passo depois, Luiz Maurício, se não a viste. Nosso querido Cassionei, lá de Santa Cruz, né? Eduardo Alexandre, enfim, acho que atingimos o alvo que queríamos. Tu passaste normalmente, brilhante palestra, obrigado, James, aí, que está sempre conosco. Passaste um pouco o tempo, mas quem sabe sabe, né? E quem sabe consegue transportar mesmo um tempo longo sob essa forma que recomendam, né? A recomendação norte-americana é que não se faça mais de 10 minutos. Né? Mas nós ficamos aqui 1h15. 1h16. 1h16. Perfeito, Vitor. E foi excelente, né? Olha aqui, a Mayra, diretora lá do Instituto Ling, obrigado, te cumprimentando, Luiz Maurício, Eneida Marques, querida, enfim, acho que essa recepção foi calorosa e esperamos, eu sou um explorador aqui, infelizmente não temos recursos, né, para pagar essas lives, mas eu prometo te explorar brevemente, prometo te fazer esse trabalho gratuito. Eu vi o Fischer aí, o Fischer também está me devendo uma live, se ele ainda estiver por aí, ele já vai se escafeder depois disso, né? Eu vou te passar do Los Valdir Bittencourt depois dessa questão, que é uma questão rica, complexa, e tu pode, se possível, se pedir isso, responder. Muitas vezes nessas lives, eu também dando aula lá na URSS, eu tenho que responder, às vezes, em casa, porque tem muitas perguntas e a gente não consegue no tempo, né? Desculpe, então. Olha aqui, ó. Luiz Augusto Fischer, tem que falar do livro do Luiz Maurício sobre o tema. Que livro é esse, Luiz Maurício? É o Topeira Invisível, dá para comprar na Amazon ou no site editorafiguradelinguagem.com. É o livro em que eu faço toda a investigação, é minha tese de doutorado, transformada naquela linguagem mais acessível, porque tese de doutorado é chato mesmo de se ler. Chato. Então, transformada numa linguagem acessível, e na qual eu faço essa interpretação sobre o processo de desmarxização do Ellison e como isso pode melhorar a obra ou dificultar a obra. Acho que para quem se interessa, é único. É a Topeira Invisível, marxismo e cultura antimarxista do Ralph Ellison. A Topeira Invisível. Perfeito. Eu acho que não sei se o pessoal pegou, eu aqui tive um corte quando deu o nome do título. Vamos lá, A Topeira Invisível. A Topeira Invisível. Isso, tem na Amazon lá, tá bem acessível. Título interessante, assim, lembra aquele do Berlin sobre o Tolstói, né? O Ouriço e a Raposa. Uma coisa a gente adora até. Quando a gente não pode escrever como os grandes, a gente fica roubando os títulos. Essa foto aqui, tá vendo? É maravilhoso. Obrigado, produção. Obrigado, Vicente. Vicente ouviu a pergunta. Quem levantou essa questão da foto foi o nosso Aguinaldo Severino, lá de Santa Maria. E ele fez a pergunta se tu conhecias. E aí o Vicente já achou. O Vicente é rápido no gatilho. E essa foto é maravilhosa, né? Uma foto espetacular, né? E acho que tem a ver com o livro, né? Tem alguma coisa. E um pouco também enigmática, né? E a reflexão, tudo. Eu espero ainda que tem uma peça do Ellison, eu sei que ela
faz o circuito sempre sulista, nunca foi para Nova York, e esses tempos eu assisti uma palestra com o ator dizendo que iria ir para fora dos Estados Unidos, e eu pensei assim, olha, se o Alabarzi ouvir isso, é uma grande oportunidade. O Luciano nem sempre ele nos vê, porque secretário trabalha até morrer, mas nós vamos falar com ele, quem sabe... Vamos falar com ele, vamos lá. Se tivermos Porto Alegre em cena e o Luciano estiver no comando ainda da secretaria ou do Porto Alegre em cena, enfim, seria importante se ter uma peça aqui desse teor. Mas agradeço muito, muito mesmo a tua gentileza, né? Já tínhamos tido há 2 anos atrás uma palestra muito cheia lá na Praça da Alfândega, uma sala lotada, para que tu falasse, e agora repetindo, e tu me pareceu que tinha um certo preconceito contra lives, uma certa dificuldade, não é preconceito, mas dificuldade, mas eu vou te dizer que a tua palestra hoje ainda foi melhor que aquela ao vivo e a cores, lá na Praça da Alfândega, há cerca de 2 anos atrás. Muito obrigado. Muito obrigado, mas eu tenho saudade dos Perdigotos, eu tenho que confessar. Tá bom. Gente, na quinta-feira nós temos os livros de nossa vida, nós temos a presença de um poeta, de um grande autor de literatura infantil e infanto-juvenil, um grande compositor, vencedor de inúmeros festivais, foi também secretário adjunto da Cultura do Rio Grande do Sul, Dilan Camargo, que traduziu agora um livro que nunca foi traduzido para o Brasil, é um livro que desencadeou uma crise internacional no meio dos intelectuais, chamado El Final del Juego, de um poeta Padilha, um poeta cubano, que escreveu esse título, que ganhou um prêmio, porque o júri era internacional, mas o livro, agora que nós vamos conhecer o livro parece que fazia críticas a certos dirigentes cubanos, indiretamente, quase metaforicamente, mas acabou gerando um grande processo que significou um rompimento, foi em 1971, um rompimento de inúmeros artistas de esquerda com a Revolução Cubana, o próprio Sartre, o Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Otávio Paz, que foi um dos mais... que mais se revoltou, porque o Padilha foi submetido a um processo, tipo aqueles processos de Moscou, tipo de um processo stalinista, e o Dilan vai falar desse livro que ele traduziu e que vai provavelmente também ser lançado esse ano, aí durante a pandemia. Então, nessa quinta, 6h30, e na próxima terça continuamos. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, um grande obrigado, querido Luiz Maurício. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau para todos.